Uma das sitcoms animadas mais longas, a família Griffin de Family Guy passou por todos os tipos de situações ridículas, bem como gags de corte totalmente irrelevantes. O show passou por muitas mudanças ao longo dos anos. De fato, alguns personagens se tornaram mais malvados com o tempo, enquanto outros amenizaram bastante. Desde Stewie abandonando a maioria de seus objetivos de dominação mundial, até Brian se tornando progressivamente mais pretensioso, até o crescente ódio de todos por Mick. Mas onde esses personagens se encaixam na escala moral? Quem é o melhor e quem é o pior? Vamos descobrir. Eu sou Kyle do Wicked Binge e este é o Family Guy do Bem ao Mal. Para sermos transparentes, hoje vamos nos concentrar nos personagens principais do programa. Desculpe, cara surdo no besuntado. Vamos jogar algumas curvas, mas vamos lidar com os melhores personagens únicos em outro dia. Talvez todos os vilões ou personagens de celebridades de Family Guy. Deixe-nos saber o que devemos fazer para um episódio de acompanhamento na seção de comentários abaixo. Além disso, quase todos os personagens do programa cometem algum ato ultrajante em excesso, então foi um pouco difícil de organizar. Após muita reflexão, decidimos que a medalha de ouro para o bem deveria ir para Ida, anteriormente Dan Quagmire, um herói de guerra e pai amoroso. Quando a conhecemos, ela é um turbilhão de emoções. Ela manteve seu desejo de ser uma mulher em segredo de... Seu casamento infeliz foi resultado da influência da família. Sabemos pelo Glenn. Sua mãe era uma bagunça enquanto crescia, mas Ida não pode ser culpada pelo comportamento de seu ex durante seu serviço no exército dos Estados Unidos da América. Ela tenta o seu melhor para estar lá para o seu filho e... ser paciente quando ele se sentir desconfortável no início com a mudança. Ela também discute a mudança de sexo de Peter após ele começar a se arrepender da transição. O fato de Ida ser calma e direta com Peter, esperando até que ele chegue à conclusão de que está infeliz por conta própria, diz muito sobre o tipo de pessoa que ela é. Ela sabe que todos têm uma jornada a percorrer, mas precisam ser confrontados quando são desonestos. A justificativa que ela dá ao Kevin quando ele a abandona mostra o quão leal e direta ela é. Nossa medalha de prata? Bom, vai para Bruce. Ele é um personagem que está lá principalmente para uma risada rápida. Sua voz suave e maneirismos estranhos são fáceis de zombar. Mas ele mostra uma compreensão de por que as pessoas se comportam como se comportam. Embora seja um pouco estranho, ele é muito simpático e agradável com todos que conhece. Ele não é realmente confrontador e sua pior ação é mentir sobre sua idade para seu parceiro Jeffrey. A seguir na lista, estamos dando a medalha de bronze de bondade para Gillian. Não é a pessoa mais inteligente, para dizer o mínimo. Brian conseguiu distraí-la ao apontar uma lanterna para a parede. Dito isso, ela é uma das personagens mais doces do programa. Ela está decidida a encontrar o amor, e apesar de Brian tê-la rejeitado por muito tempo, ela finalmente obtém sucesso. É lamentável que ela tenha sido vista apenas como um rosto bonito por muito tempo, mas mostrou determinação ao não retornar para Brian. O macaco mau é o próximo. Originalmente uma reviravolta estranha e hilária na trama do monstro no meu armário, ele é mostrado como um personagem quebrado e perspicaz. Ele até explica que nem sempre foi inacessível, tendo se machucado após encontrar sua esposa o traindo com outro macaco. Ele se esforça para se dar bem com Chris, ajudando-o com a lição de casa e buscando formar um vínculo paternal. Na verdade, ele é uma criatura bem intencionada e no final conseguimos ver o bem nele quando ele o revela para Chris. Passando para Jerome, o que podemos dizer sobre ele?
Ele é um pai solteiro amoroso, respeitável empresário e um bom amigo. Mesmo quando Peter tentou expulsá-lo e incendiou sua casa, Jerome o perdoou, mostrando sensatez. No episódio Baby's Got Black, ele tem problemas com sua filha estar em um relacionamento interracial com Chris. Mas após um momento de introspecção perto do final do episódio, ele pede desculpas por ter exagerado e dá a sua bênção aos dois. Houve também aquela vez em que ele espancou brutalmente Peter, mas em sua defesa, Peter fez bagunça. O clã. Em seguida, Joe Swanson. Insatisfeito com seu casamento e carreira, ele ainda busca encontrar as coisas boas da vida. É trágico que ele tenha considerado o suicídio, mas estamos felizes que encontrou um novo propósito salvando a vida de seus amigos. Ele não é o melhor cara do mundo, capaz de deixar Bonnie e até traí-la com uma jovem oficial, mas... ele também tenta se tornar uma pessoa melhor muito como possível. Ele se esforça para cumprir a lei, mostra perdão para Meg por seu comportamento obsessivo e até perdoa seus amigos por abandoná-lo quando ele estava completamente paralisado. Vale ressaltar que o personagem de Joe era bem diferente nas temporadas passadas. Ao se mudar para o bairro, ele é muito benquisto em vez de ridicularizado e impressiona a todos na cidade com suas histórias heróicas como policial. Mesmo nas temporadas mais recentes, Joe está sempre presente para Peter e seu amigo, apesar de sua deficiência ser frequentemente motivo de piada. O primo de Brian, Jasper, é o próximo. Estereotipado e barulhento, além de extremamente dramático, ele é incrivelmente simpático e agradável com todos que conhece. Ele também é leal ao Brian, sempre o acolhendo em sua casa em LA quando preciso. Ele disse ao Brian para não contar ao Stewie que era um brilhante dramaturgo. Há uma diferença entre não pressionar uma criança e destruir seus sonhos. Ainda assim, o Jasper parece ser bem mais divertido e agradável de conviver do que o Brian. O próximo é o substituto do Brian, Vinny. Com uma mentalidade tipo máfia, ele pode ser grosseiro e vulgar, mas vamos dizer que ele apenas tem um exterior um pouco áspero. É triste que ele tenha perdido seu dono, e com o retorno de Stewie para salvar Brian, ficou no abrigo por mais tempo ainda. Vemos como dói nele ver o Stewie chorar sobre o primeiro Natal sem o Brian, e até faz o esforço para facilitar a transição para o Stewie, se vestindo como um professor para soar como o Brian, e até dando ao Stewie um presente antecipado, de certa forma. Considerando tudo, elogiamos a emocionante cena de despedida do Vinny antes de voltar no tempo para salvar o Brian. Vinny sacrifica tudo para que Stewie possa voltar e impedir a morte de Brian. Logo após ele dar tapinhas nele na cabeça pela última vez, Stewie diz: Bom cachorro, Vinny. E nós concordamos. Seguindo em frente, classificado acima do resto de sua família, está Chris Griffin. No início do show, ele é mostrado como um típico brutamontes estúpido, mas à medida que o show progride, ele expressa que tem muita paciência e bondade. Isso não quer dizer que suas mãos estão limpas de qualquer erro. Ele é extremamente instável, arrancando cabelo aos punhados, causando sangramentos no nariz de propósito, roubando vizinhos para fazer uma boneca, ouvindo música de Charles Manson e tendo várias abas de vídeos vulgares abertas simultaneamente. Além de perseguir e insinuar o desejo de estranhas relações incestuosas com as mulheres de sua família. A lista segue. Ele costuma aceitar ser tratado muito mal só para evitar confusão. Ele encontra a felicidade algumas vezes, inclusive em um relacionamento com Taylor Swift. Mas ele é o tipo de cara que está disposto a se afastar se acha que não é adequado para alguém. Sua irmã, Meg Griffin, é a próxima. Ela foi um pouco difícil de colocar, pois claramente tem problemas com os quais está lidando, mas todos podem ser rastreados até os efeitos colaterais de anos de negligência e abuso, não apenas de sua família, mas de quase todos que ela encontra. Ela eventualmente se defende, mas rapidamente se arrepende de ter feito isso.
Ela nota como todos começaram a se atacar e permite que continue sendo abusada apenas para manter a paz. Sim, fazer piada de Meg é hilário no contexto de um desenho tão bobo e ridículo, mas se realmente analisarmos as coisas, o fato de Meg mostrar tanto bem quanto ela mostra é realmente bastante incrível. O abuso que você sofre provavelmente tornaria outra pessoa muito rancorosa. Falando de um dos amigos de Peter, Cleveland, muito pode ser dito sobre Cleveland. Entraremos em detalhes sobre o show de Cleveland em outro episódio. Ele é carente, é impulsivo e vai com a multidão mesmo que a multidão esteja claramente errada. Mas ele acaba se dando mal em mais de uma ocasião, sendo esfaqueado pelo Peter para tirá-los de uma cela de prisão e sendo traído por sua esposa com um de seus amigos mais próximos. Mas ele também estava disposto a levar Joe para ver as cataratas do Niágara em um carrinho de bagagem, mesmo com Joe em colapso. Foi à Coreia buscar o último episódio de uma novela, enquanto Donna lidava com um luto familiar, e ajuda a internar Joe após ele ficar totalmente paralisado. Ele é protetor de sua família e assume a culpa após Peter acidentalmente atirar em Cleveland Jr. No contexto geral, Cleveland é um amigo extremamente leal, especialmente considerando as inúmeras vezes que as travessuras de Peter arruinaram sua casa. Agora é a vez de Carl, nosso cinéfilo favorito. Geralmente inofensivo, ele passa grande parte do tempo assistindo ou falando sobre filmes. O pior que ele fez foi demitir a Meg quando ela o incomodava, após promover o Chris à frente dela, só porque Chris conseguia falar sobre filmes com ele. Agora com Ollie Williams, o homem de poucas palavras. Ele é um cara exigente e arrogante. Ele não é uma pessoa horrível, mas por não conseguir mais falar em frases completas devido ao seu grande consumo de álcool ao longo da vida, mantém suas palavras diretas. Isso o faz parecer rigoroso e inacessível. A seguir temos a Carol. Ela não é a pior pessoa do mundo, mas pode ser prejudicial do seu jeito. Ela se apaixona muito rápido e parece encontrar qualquer desculpa para não dar certo, oscilando entre querer estar com alguém e ter medo de ter o coração partido. Ela se estabiliza com Adam West, mas também é mostrado que ela o traiu vendo outro prefeito. Pode-se dizer que ela não prejudica ninguém, mas tente falar isso para os muitos pretendentes que deixou para trás e para a família que sempre a ajuda a se recompor. Em seguida, temos Neil Goldman, um grande nerd. Ele fez algumas coisas realmente obscuras no passado, como usar Meg quando sua família a compra. Mas ele mostrou valorizar mais Chris e a nova amizade do que uma garota. Ele ainda é assustador e obsessivo, mas essa característica diminuiu consideravelmente em relação às temporadas anteriores. Não podemos esquecer o frango gigante. Inicialmente, ele é usado apenas como pretexto para animar cenas de luta esporádicas, causando muitos danos colaterais. Mas desde sua criação, ele tentou inúmeras vezes se entender com Peter, ficando irritado apenas quando Peter começa outra briga. Sua pior ação, além de resolver as coisas com os punhos, seriam suas interações suspeitas com Lois. É fácil ver que ele está atraído por ela e está apenas sendo passivo em suas investidas. Se ele realmente sente algo por ela ou se apenas quer machucar Peter, ainda está para ser visto. E não vamos esquecer, ele também deu ao Peter aquele cupom vencido que começou toda a briga. Vamos incluir a Bonnie em seguida. Ela é frequentemente mostrada como calma e amorosa, mas também lutando com muitos arrependimentos. Ela beija Brian após revelar que queria muito mais da vida, mas teve que deixar de lado para cuidar de Joe. No lado mais sombrio, ela eventualmente atira em Joe para reinvalidá-lo após ele se tornar um idiota.
Tom Tucker é o próximo. Quando você está na TV, faz sentido ter muito orgulho da sua aparência, embora Tom exagere ao posar com colheres. É impossível não sentir pena dele quando é falsamente acusado de assassinato ou quando sua carreira fracassa devido ao abandono de Peter por James Woods. Mas ele também é crítico, não tem sensibilidade para com crianças doentes, e é um colega de trabalho cruel que não se importa quando a cidade acha que Neil vai pular da prefeitura. Talvez seja a hora dele se aposentar e aprender a ser menos egocêntrico. E ele também é um pai horrível, negligenciando seu filho a ponto de Jake se tornar uma pessoa terrível. Em seguida, temos Cleveland Jr. Para quem assistiu Family Guy e The Cleveland Show desde o início, sabe que esse personagem passou por mudanças de design. Antes um garotinho irritante e enérgico, agora um adolescente preguiçoso, mas muito inteligente. Não vemos muito dele depois que sua família volta para Quahog, mas ele deixa claro, depois que Peter o atira acidentalmente, que ele vai se vingar. O fato de ele esperar para anunciar isso, até que não haja outras testemunhas, mostra que ele está propositalmente mantendo seu pai no escuro sobre do que ele é realmente capaz. Mesmo no universo de American Dad, o Papai Noel deve ser colocado em uma posição mais alta para este elenco. Ele é um homem exausto devido às constantes demandas do público, e você não pode deixar de sentir pena da condição em que sua vida se encontra. Isso não justifica permitir que seus elfos sejam explorados ou que suas renas se tornem selvagens, mas explica o ressentimento que ele guarda de grande parte da população. Ele torna a vida de Peter miserável depois que Peter usa sua fantasia de Papai Noel para conseguir coisas grátis, mas achamos que foi uma reação compreensível. Imagine estar tão sobrecarregado quanto ele. Você também não estaria tão feliz. Vamos passar para a nova esposa de Cleveland, Donna. Como ela não teve muito tempo no programa, não há tantos momentos ótimos assim. Não estamos afirmando que ela estava errada sobre Lois não disciplinar adequadamente seus filhos. Não consideramos apropriado bater no filho do seu vizinho. Não é correto abusar do marido, especialmente apenas por discordar. O texto está incompleto. Empregada Consuela. Ela faz as coisas do seu jeito, o que a torna muito insistente para quem a emprega. Ela é inconsiderada, não se importando em deixar os outros desconfortáveis para conseguir o que quer. E ela chega até a quase manter o Stewie como refém em sua casa. Agora temos Trisha Takanawa, uma mulher determinada que está disposta a fazer qualquer coisa para avançar em sua carreira, até mesmo ter relações sexuais no noticiário local apenas para expor homens como Carter. Ela é boa no seu trabalho e expõe Carter por usar materiais inseguros, mas durante o tempo em que namora com ele, ela permite que Carter interna Babs em uma instituição mental e começa a abusar de Peter para fazê-lo agir do jeito que ela quer. A mãe de Trisha parece ser muito crítica, mesmo quando a filha é indicada a um prêmio Emmy local, o que pode ser considerado abusivo. O prefeito Adam West é o próximo na nossa lista. Como muitos funcionários públicos, ele tem sido o foco de muitos rumores e escândalos. Ele se posicionou contra o casamento gay apenas para distrair as pessoas da estátua de Digon que construiu. Com o dinheiro dos contribuintes, por sinal. Ele se envolveu com Maggie, uma menor de idade. Ele esfaqueou outro urso no olho só porque pensou que tinha que lutar pelo afeto da Carol. Ele é apenas um cara instável. Ele pode ter sido dublado e baseado no lendário Adam West, mas isso não desculpa o personagem por ser perigoso. Ele admite estar ciente de quão horrível é para Cleveland quando é exposto por agir loucamente apenas para esconder seu crime.
Mas diremos que o prefeito West é claramente louco, então talvez muitas coisas que ele faz realmente são com as melhores intenções. Morty Goldman é o próximo. Um empresário e agora um pai solteiro, ele só piorou à medida que a série avançava. Ele aceita comprar Meg para pagar a conta de Peter e até comete fraude de seguro. Ele é alguém que está constantemente reclamando e parece ter uma visão bastante negativa e sombria da vida. E é mostrado repetidamente que Mort é covarde e sem espinha dorsal. A próxima que temos é a Olivia. Ela consegue realizar seus sonhos de ser uma atriz mirim, mas não usa isso para melhorar. Corrompe as pessoas e sabemos desde sua primeira aparição que ela é pressionada pela mãe para se apresentar. Mas a manipulação e violência ela adquiriu por si só. Ela é astuta e fará de tudo para ter sucesso, mesmo que isso signifique dividir e substituir uma ótima equipe. A mãe de Lois, Babs, é a próxima e um pouco difícil de classificar, principalmente porque ela é realmente apenas um pouco facilitadora para o marido, Carter. Apesar disso, ela demonstra interesse e carinho pelos netos, diferentemente de Carter. E embora ela pareça completamente bem com a maior parte do comportamento atroz do marido, nós sentimos pena dela, considerando tudo o que ele a fez passar. Trancá-la em um hospital psiquiátrico. Connie D'Amico é uma personagem que poderia ter redenção, mas é improvável. Connie é o estereótipo médio de garota má adolescente durante quase toda a série. Ela é vista como a pessoa má que intimida Meg na escola nas temporadas anteriores, e depois passa a assediar Lois nos episódios mais recentes quando Lois começa a dar aulas de música no ensino médio. O único momento em que aprendemos mais sobre Connie é quando ela namora Chris, revelando que ela se esforça tanto para ser popular que voluntariamente se envolve com caras que acabam a maltratando. Ao confrontá-la, ele comenta que Connie é apenas sua aparência e que eventualmente nem seu padrasto vai querer tocá-la, fazendo-a sair da sala aos prantos. O falecimento do pai de Connie pode ser a razão pela qual ela ataca outras pessoas como Meg, conforme sugerido por Brian, indicando possível abuso em casa. A seguir temos nosso Griffin mais jovem e destrutivo, Stewie. Um bebê que já sonhou com dominação mundial, hoje está mais calmo, embora ainda tenha um pouco de raiva e uma personalidade excêntrica. Honestamente, embora ele não queira mais dominar o mundo ou matar sua mãe, ele ainda é bastante impiedoso com insultos e ofensas. E embora ele não pareça mais odiar sua mãe, ele faz questão de insultá-la e a Peter e causar problemas para eles sempre que pode. Ele não é um santo, mas tenta ajudar Chris a ser uma pessoa melhor e mais bem-sucedida, incentivando-o a namorar e a enfrentar o bullying. Ele também mostra que realmente ama Brian, arriscando sua própria vida algumas vezes para salvar o cão de um carro russo ou de Penélope. Ele tem muito a amadurecer, o que faz sentido, dado o fato de que ele é um bebê, mas existe a possibilidade de que ele se torne uma pessoa melhor à medida que envelhece. Com isso, tivemos que reduzir consideravelmente sua classificação para balancear seu personagem prévio com o atual. As tentativas de Locke de dominar o mundo e matar sua mãe pesaram bastante em sua moralidade, mas daremos crédito a ele por evoluir sua personalidade para melhor. O próximo da lista é James Woods. Vaidoso, orgulhoso e determinado a destruir, ele Eventualmente tenta se redimir, mas tentou arruinar a vida de Peter. Tudo porque não havia nenhum buraco de ar em sua caixa. Que, para ser honesto, nós entendemos sua raiva por isso. Roubo de identidade não é um crime pequeno, e assediar toda a família Griffin em cima disso não foi a maneira mais elegante de agir. Felizmente, o amor de James Woods por doces sempre pode detê-lo. Joyce Kinney, uma repórter ambiciosa, compete com Tom por destaque e faz o possível para ter sucesso. Ela manipula Lois para contar-lhe informações sensíveis e depois a envergonha no noticiário local. Podemos entender seu raciocínio. Ser humilhada diante de todos os alunos pode levar alguém a querer vingança.
Loretta Brown é a próxima. Uma esposa infiel que os fãs ficaram felizes em ver partir, ela não contribuiu muito. Ela criticava constantemente Cleveland nos episódios anteriores, alegando que ele não era realmente um homem, porque evitava confronto. Sua traição foi ainda pior, pois foi com um amigo próximo de seu marido. Ela nem pode usar a desculpa de que foi no calor do momento, visto que ela flertou com ele antes do ato e, portanto, o encorajou. Queremos promover Kevin Swanson, mas nos escute. Um ex-soldado no orgulho e alegria do pai de Once nas primeiras temporadas, não vemos muito dele ao longo da série. Ele já mostrava instabilidade antes de começar seu serviço, gritando de raiva aleatoriamente no meio das frases como seu pai. Foi uma surpresa ele voltar ao show depois que acreditávamos que ele estava morto no Iraque, mas é aqui que seu personagem fica mais confuso. Ele desertou do exército, mentiu para todos sobre estar morto e começou a entrar em espiral descendente a partir daí. Qualquer interação com ele agora mostra-o como um indivíduo incrivelmente tóxico disposto a morrer se incendiando enquanto alguém transmite isso online. A única coisa que podemos dizer é que ele nunca fez a Meg se sentir menos importante e conseguiu se relacionar com ela sem fazê-la se sentir inútil. O fato de ele ter se alistado inicialmente para ajudar os necessitados, visto em flashbacks brincando com crianças uniformizado, também contribui. Ok, ele precisa ser adicionado. O próximo é o Homem Kool-Aid. Sério, que diabos, cara? Quanto dano estrutural esse cara foi responsável? Imagine ter sua casa ou propriedade destruída só porque algumas pessoas disseram "oh, não". O Kool-Aid Man deveria estar na prisão, mas ele arrombaria a parede e escaparia. O Dr. Hartman, possivelmente o pior médico da história dos desenhos animados, é mostrado repetidamente na série como sendo totalmente incompetente em medicina. Ele não respeita as emoções de ninguém, incluindo de seus pacientes, frequentemente entregando notícias médicas terríveis com piadas ou esquetes. Em Ratings Guy, é revelado que o Dr. Hartman é o pior médico do hospital. Depois de beber, ele admite ter feito um ajuste nas costas de alguém que ele não tinha habilidade para fazer. De fato, esse médico perde muitos pontos apenas por sua grande negligência profissional. A próxima é Lois Griffin. No início do show, foi bom vê-la se defendendo contra o comportamento imprudente de Peter. Mas à medida que o show prosseguia, ela foi ficando cada vez mais descontrolada. Ele tolera Peter e suas palhaçadas, provavelmente por ser uma situação confortável, não por amor. Não estamos dizendo que Peter e Lois nunca se amaram, mas como ambos já traíram um ao outro algumas vezes, é difícil ver isso agora. Lois também é uma mãe horrível, rebaixando abertamente sua filha sempre que tem a chance. Além disso, Lois ocasionalmente cai na toca do coelho de comportamento pobre e compulsivo, como fases em que ela começa a festejar muito e negligencia sua família para furtar lojas. Ela também se impõe a Peter várias vezes, especificamente quando ele decide abraçar a abstinência. Passando para o nosso cão cínico favorito, Brian. Ele começa como a voz da razão na casa, no início da temporada. Um tanto engraçado. A piada é que o cachorro da família é o membro mais maduro e perspicaz da família. Com o tempo, ele se tornou um intelectual com apreço por álcool, mas depois evoluiu para uma caricatura presunçosa e autojusta. Ele está desesperado por validação e faz o que pode para parecer superior. Ele mente sobre seu sucesso apenas para conseguir sexo e escondeu muitas coisas horríveis da família. Como Quagmire aponta, Brian constantemente dá em cima da esposa de seu melhor amigo, o homem que o sustenta e o resgatou da morte.
Ele pode não abusar das crianças como Peter e Lois, mas permite que o abuso aconteça. Brian negligencia e usa seu filho Dylan quando ele começa a ficar famoso, incentivando-o a apontar uma arma para a própria cabeça em um programa infantil. Ele infecta Chris e Stewie com herpes propositalmente e dorme com Maggie, apesar dela ser menor de idade. Por outro lado, tecnicamente ele é mais jovem, mas não em idade canina. Brian certamente caiu em desgraça ao longo dos anos, o que é uma pena porque o personagem original era muito mais simpático e, em nossa opinião, bem escrito. Ao lado dos Griffins está o Peter. Dado o fato de que o show se concentra em Peter e seu personagem é o mais exagerado, é quase impossível classificar suas ações. Se apenas pelo fato de que é difícil levar tudo o que ele faz a sério, porque suas ações, não importa o quão terríveis ou ridículas, nunca parecem ter um efeito em nada no grande esquema. Por um lado, Peter é outro mau pai. Ele não apenas menospreza seus filhos e esposa, mas quase qualquer outra pessoa que ele possa. Ele é um pai totalmente manipulador e terrível que menospreza, degrada e abusa de sua família, especificamente Maggie. Quer dizer, ele literalmente a persegue com peidos. Suponho que, por outro lado, ele é mostrado de forma intermitente como presente para sua família, mas seu comportamento é muito inconsistente. Ele trai a esposa, já explodiu hospitais e atirou em seus amigos em várias ocasiões. Peter injetou esteroides anabolizantes em seu bebê Stewie. E mesmo quando Peter tenta fazer a coisa certa, por exemplo ao confrontar o valentão de seu filho, ele lida com isso de uma maneira atroz. Ele espanca impiedosamente o valentão de 13 anos até ficar em uma polpa sangrenta em seu próprio quarto. Entendemos que Peter sofre de uma deficiência mental, estando apenas abaixo da linha. Mas isso não dá desculpa para gastar o dinheiro da família em piadas e roubar bancos. Ele pode ser divertido de assistir, mas é um péssimo marido e pai e um amigo horrível para se ter. Bertram é o próximo da lista. O irmão sinistro de Stewie, de outro pai, mostrou que fará qualquer coisa para eliminá-lo, até mesmo viajar no tempo para garantir que ele nunca tenha nascido. Ele é obsessivo e determinado como seu irmão, mas ao contrário de Stewie, está disposto a arriscar a própria vida para eliminar seu alvo. Em vários aspectos, ele é idêntico ao Stewie de antigamente, antes de seu personagem abandonar o desejo de dominar o mundo. A seguir temos Diane Simmons, uma executiva que evita contratar mulheres mais atraentes que ela mesma. Abaixo da superfície, uma assassina fria e calculista de várias pessoas. Podemos simpatizar com o fim da carreira dela e sua humilhação, mas isso não justifica sua disposição de eliminar quem a machucasse e incriminar Tom no processo. Definitivamente uma sociopata. Sobre Glenn Quagmire, o que podemos dizer? Glenn é um dos personagens mais engraçados do programa por suas palhaçadas exageradas, mas analisando a moralidade de seu personagem, ele tem muitos problemas sérios. Não é sua promiscuidade em si que o torna vilanesco. É a sua natureza pervertida e predatória que realmente o classifica na parte inferior da lista. Seu comportamento na realidade o tornaria um dos tipos mais perigosos de criminosos sexuais, predando mulheres de formas doentias ao longo da série. Em um episódio, ele pede à morte que deixe o corpo de Joan, presumivelmente para satisfazer algum impulso necrofílico. Ele adulterou a bebida de sua acompanhante Brooke e tentou arrastar o corpo dela para outro local. Além desses momentos mais sombrios, Quagmire também se envolveu com a esposa de Cleveland e constantemente tenta dar em cima de Lois, apesar de ser amigo de seu marido. Quagmire é outro personagem com uma personalidade dupla no programa, sendo retratado como útil, leal e até mesmo fortemente compassivo em certos episódios. Mas você não pode ignorar seus piores hábitos. Quem mais senão Quagmire? Chegando ao fim da lista, Carter Pewterschmidt é o próximo. O pai mal intencionado de Lois é definitivamente um dos personagens mais cruéis do programa. Insensível e sádico, ele se diverte com a miséria alheia.
Por exemplo, ele fingiu adotar órfãos apenas para acelerarem seu carro no último minuto, antes que eles pudessem entrar. Tudo para o seu próprio divertimento. Isso é Realmente. doente. Ele também está... Especialmente cruel com Peter, atormentando-o sempre que possível. Seus objetivos. Ele parece se dedicar a ganhar dinheiro, arruinar o casamento da filha e atormentar os outros por diversão. Em um episódio, revela-se que ele esconde a cura do câncer desde 1999. Ele deseja que as pessoas gastem dinheiro com o tratamento do câncer. Carter parece um sociopata genuíno sem emoções, e realmente leva isso ao extremo, sendo sádico para completar. Quem poderia esquecer a radical Penélope quando bebê? Estamos horrorizados em pensar no que essa menina vai se tornar quando crescer. Ela usou armas de destruição em massa, até mesmo fazendo disso um jogo, matou a própria mãe e até tentou matar Brian para ficar com Stewie sem ninguém atrapalhar. Brian a descreveu melhor como causadora de caos. O bem do caos. Disse melhor quando a descreveu como criadora de caos pelo bem do caos. Finalmente seguindo em frente. Por fim, sobre o mais malvado, parecia uma decisão difícil, mas não foi. Estamos dando a medalha de ouro do mal para Herbert. Realmente não precisa de muita explicação, todo o personagem de Herbert é baseado em ele ser um predador de crianças. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, mas isso não é relevante. Ele é um predador perigoso que persegue metodicamente meninos pré-adolescentes e sua personalidade relaxada faz com que os jovens baixem a guarda. Herbert liberta Chris do vizinho alemão, mas ainda tenta manipular Chris sempre que interagem. Herbert, você é um monstro hilário, hilário. Mas o que você acha? Quem você acha que é o personagem mais torcido e malvado em Family Guy? Ative o sino de notificações e assista a nossa playlist completa de Bem para Mal, onde analisamos a moralidade dos personagens em seus programas e filmes favoritos. Além disso, nosso novo canal de jogos, One Up Binge, tem episódios de Bem para Mal com tema de videogame, então inscreva-se lá. Mas acima de tudo, permaneça malvado.